Num julgamento, uma coada desportiva e um rei a ser desafiado. Parece uma combinação estranha, não é? Mas foi exatamente assim que começou uma das maiores revoluções de sempre. Vamos lá ver como é que um simples ato de desobediência, num sítio completamente inesperado, acabou por mudar o mundo. É uma pergunta que parece quase uma piada, certo? Como é que um jogo de ténis, ainda por cima, pode mudar a história? Pois, por mais incrível que pareça, foi mesmo o que aconteceu. Para percebermos isto, temos de recuar no tempo e ver como é que um sítio feito para a diversão dos nobres se tornou, de repente, o epicentro de uma rebelião que ia virar a França do avesso. Ok, então para entendermos o peso deste juramento, vamos fazer uma viagem no tempo. Destino, França. Final do século XVIII. Se olhássemos de fora, parecia o reino mais chique e poderoso da Europa. Mas por dentro, era um autêntico barril de pólvora prestes a rebentar. A França estava, literalmente, na bancarrota. Tinha dívidas gigantescas por causa de guerras. E como se isso não bastasse, as colheitas foram um desastre. O que é que isto quer dizer? Fome. Fome a sério para a grande maioria das pessoas. E adivinhem quem é que pagava a fatura de tudo isto? Claro, o povo, com impostos que não acabavam mais. A coisa estava tão, mas tão feia, que o rei, Luís XVI, teve de tomar uma medida desesperada, convocar os Estados Gerais, uma coisa que já não se fazia há 170 anos. Em teoria, esta grande Assembleia devia resolver os problemas do país. Só que o próprio sistema da Assembleia era o grande problema. Era, no fundo, um jogo político com as cartas marcadas desde o começo. Então, mas o que eram estes Estados Gerais? É simples. Pensem numa espécie de parlamento gigante, mas dividido em 3 grupos, ou Estados. O primeiro Estado era o clero, ou seja, a malta da igreja. O segundo Estado era a nobreza. E depois, o terceiro Estado, que era, bem, basicamente toda a gente. E quando digo toda a gente, não estou a exagerar. O terceiro Estado era nada mais, nada menos que 98% da população de França. 98%. Eles até levaram as suas queixas por escrito para a reunião, mas rapidamente perceberam que uma coisa era queixarem-se, outra coisa era alguém querer saber. Ora bem, este gráfico mostra bem o absurdo da situação. Reparem, 98% da população, o povo, de um lado, e do outro apenas 2%, o clero e a nobreza, que detinham o poder todo. Era uma minoria pequenina que não pagava impostos e tinha todos os privilégios, enquanto a esmagadora maioria sustentava o país. E aqui está o busilis da questão, o centro de conflito. Pelo sistema antigo, o voto era por ordem, ou seja, cada Estado tinha direito a um voto. O que é que acontecia? O clero e a nobreza, os tais 2%, votavam sempre juntos e ganhavam por 2-1, sempre. O que é que o povo queria? Uma coisa bem mais justa. Voto por cabeça. Cada representante um voto. Como eles eram muitos mais, passariam a ter a maioria. Portanto, a luta já não era só por causa dos impostos. Era sobre quem é que mandava a sério. Bem, fartos de serem completamente ignorados, os representantes do terceiro Estado decidiram fazer uma coisa impensável. Basicamente, deixaram de pedir licença e assumiram eles o poder. E as coisas aconteceram a uma velocidade alucinante. Reparem, a 17 de junho eles autoproclamam-se a Assembleia Nacional, a única legítima. Passam 3 dias e qual é a resposta do rei? Manda trancar-lhes a porta da sala. Fim da conversa. Mas eles, em vez de irem para casa, fizeram o contrário. Arranjaram outro sítio e, nesse mesmo dia, fizeram história. Isto que eles fizeram foi uau! Foi um verdadeiro terremoto político. O que eles estavam a dizer, preto no branco, era: o poder não vem de Deus para o rei, o poder vem do povo, e nós somos os representantes do povo. Foi um desafio direto, na cara do rei, a séculos e séculos de poder absoluto. E é aqui que chegamos ao momento-chave de toda esta história. Com as portas do palácio trancadas à chave, o futuro de França estava prestes a ser decidido num sítio que ninguém, mas ninguém mesmo, podia imaginar. Vamos tentar imaginar a cena. Os representantes do povo chegam para continuar o seu trabalho e dão de caras com a porta trancada, guardada por soldados do rei. A mensagem não podia ser mais clara. A brincadeira acabou, vão para casa. Mas desistir, nem pensar. Começou a chover torrencialmente e eles, todos juntos, puseram-se à procura de um sítio para se abrigarem e continuarem a reunião. E encontram o quê? Uma sala de desporto coberta. Era a sala do jogo da pela, uma espécie de antepassado do ténis onde os nobres iam para se divertir. Pensem na ironia. O sítio de lazer dos ricos transformou-se, de repente, no palco da revolta do povo. E o que é que eles queriam fazer com tanta urgência? Queriam escrever uma Constituição. O que é uma Constituição? É muito simples. É a lei mais importante de um país. É um livro de regras que define como é que o governo funciona e, mais importante ainda, que põe limites ao poder de quem governa. Ou seja, com uma Constituição, nem o rei podia fazer tudo o que lhe apetecesse. Foi ali naquela sala de desporto improvisada que todos juntos fizeram um juramento que iria mudar a história para sempre. De pé, com as mãos erguidas, juraram solenemente uma coisa: não vamos sair daqui, não nos vamos separar, até que este país tenha uma Constituição. Foi um momento de uma coragem e união absolutamente incríveis.
Este juramento não foram só palavras bonitas, foi um ponto final. Foi como traçar uma linha na areia. A partir daquele instante, já não havia volta a dar. A revolução tinha de facto começado. E a determinação deles era total. Quando um oficial do rei apareceu para lhes dizer para irem embora, um deles, o conde de Mirabeau, que curiosamente era um nobre que se tinha juntado ao povo, deu esta resposta que ficou para a história. A mensagem era muito simples. Daqui não saímos. Este ato de coragem foi contagiante. Logo a seguir, membros do clero mais pobre começaram a juntar-se a eles. E depois, imaginem só, um grupo de 47 nobres liberais, que incluía até um primo do rei, também se juntou. O rei, ao ver que estava a perder o controlo, fingiu ceder e mandou que todos se juntassem à Assembleia. Mas era um truque. Ao mesmo tempo começou a cercar Paris com tropas de mercenários. A confiança, essa já tinha morrido. Então, no fim de contas, o que é que fica deste juramento? Qual é o seu legado? Podemos resumi-lo em 3 ideias-chave, absolutamente revolucionárias para a época. Primeira, a soberania pertence à nação. Ou seja, o poder vem do povo, não de um rei que diz que foi escolhido por Deus. Segunda, uma Constituição é fundamental. A lei tem de estar acima de todos, incluindo do rei. E terceira, este momento tornou-se um símbolo mundial, uma inspiração para todos os povos que, desde então, lutaram pela sua liberdade. O juramento do Jogo da Pela foi a faísca política. Menos de um mês depois, com as tropas do rei a cercar a cidade, a tensão acumulada simplesmente explodiu. O povo de Paris, com medo de um ataque, revoltou-se e tomou de assalto a fortaleza da Bastilha. A revolução tinha saído da sala de desporto e chegado em força às ruas. E pensar que tudo isto começou com um simples ato de desobediência, por causa de uma porta trancada num dia de chuva. Isto deixa-nos como uma pergunta importante que atravessa a história. Quando é que desobedecer deixa de ser uma escolha para passar a ser um dever? É uma boa questão para ficarmos a pensar.